Olá a todos e todas, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu espero que vocês estejam bem, com saúde. Eu sou a Aline Bastos, analista de capacitações do Elsevier, especializada nas soluções Science Direct Scopus e também no gestor de referências Mendeley. É um prazer estar com vocês nessa tarde para a gente conversar um pouquinho a respeito do Mendeley. Já tivemos 2 sessões muito bacanas, onde eu tive a oportunidade de comentar com vocês acerca de Science Direct, acerca de Scopus, e hoje, então, temos uma sessão completamente dedicada ao Mendeley. Antes da gente começar, eu queria que vocês me indicassem por meio do chat se vocês estão conseguindo me escutar bem e se vocês estão conseguindo verificar a minha tela. Ótimo, algumas pessoas já me disseram que conseguem me escutar bem, estão vendo a minha tela. Perfeito, então tá bom. Queria também orientar vocês a respeito das perguntas, tá? Eu vou pedir a gentileza de vocês colocarem as perguntas de vocês num botãozinho específico do Zoom chamado QIA, ok? A gente tem um botão que tem o símbolozinho de 2 balõezinhos de discurso, o nome é Q, é comercial IA, então é QIA, e fica muito mais fácil para mim, para controlar as perguntas, etc., se vocês colocam lá no QIA, tá bom? Então, eu vou pedir também essa colaboração da parte de vocês nesse sentido. Bem, como que a gente vai conversar sobre Mendeley, né? Mendeley eu sempre faço a opção de colocar sempre a mão na massa desde o início, são muitos comandos, são muitas coisas para mostrar para vocês, então eu sempre começo conversando do Mendeley de forma muito breve, sem um material, tá? Específico, e depois a gente já começa a trabalhar com o Mendeley. Bom? De qualquer maneira, eu vou deixar disponível para vocês, no final conto um pouco melhor, um material em PDF, tudo completinho, com as telas, com tudo que eu fizer aqui, eu vou deixar todos os comandos também para que vocês possam replicar depois. Além da gravação, vocês vão ter acesso a esse material que eu vou deixar juntinho na mesma página que vocês vão lá para baixar o certificado, tá bom? Mas sobre isso a gente conversa depois, lá no finalzinho. Vamos focar então em mostrar para vocês o que é o Mendeley, o que ele pode fazer para vocês. Bem, quando a gente fala de Mendeley, a gente está falando de uma solução gratuita. Então, o primeiro ponto é, o Mendeley não está vinculado ao portal de periódicos da CAPES, no sentido de, Mendeley não é assinado pela CAPES, ok? Nem por instituição nenhuma. Bem, o que a gente vai ter então? A gente tem uma solução que a Elsevier disponibiliza para todas as pessoas, de modo que com uma conta criada, né, uma conta que esse usuário tenha, ele pode usufruir dos benefícios do Mendeley como um gestor de referências e como uma rede social. Porque sim, o Mendeley é um gestor de referências, ele te permite, por essa característica, que você possa armazenar e organizar documentos e referências numa biblioteca pessoal sua. E, por um outro lado, o Mendeley é uma rede social com fins exclusivamente científicos e acadêmicos, que reúne um pouquinho mais do que 11 milhões de usuários nessa grande rede Mendeley. Se eu tenho uma conta Mendeley para uso dele como gestor de referências, automaticamente eu vou ter criado para mim também um perfil nessa rede social Mendeley, ok? Só para alinhar as expectativas de vocês, a gente vai enfocar hoje no Mendeley como um gestor de referências, tá bom? Quero que vocês saibam que o Mendeley ele se apresenta para vocês em 3 versões. Que versões são essas? Temos a versão web ou online, que é a versão que você vai no navegador lá no teu computador, digita www.mendeley.com e você vai chegar nessa página inicial que vocês estão vendo, que é esse tom aí de universo, ok? Aí essa é a versão web ou online. Nessa versão, a gente vai ter, obviamente, o acesso à nossa biblioteca, aos nossos documentos, e nessa versão a gente vai conseguir experimentar esse contato com o Mendeley nessa interface rede social.
Bem, a gente tem uma segunda versão. Essa versão é a versão que nós vamos trabalhar muito hoje. Nós vamos nos aprofundar nessa versão, que é a versão desktop, que é a versão programa de computador, que vocês fazem um download para o computador de vocês, instalam e vocês vão ter um programa Mendeley Desktop na máquina de vocês, de modo que vocês vão poder alimentando e trabalhando com o Mendeley, alimentando essa biblioteca e trabalhando com o Mendeley. É nessa versão que a gente tem todas as funcionalidades do Mendeley como um gestor de referências. Por esse motivo, ela vai ser o centro das nossas atenções. Temos também uma terceira versão, que é a versão mobile, a versão aplicativo para telefone. Que você vai lá na App Store ou você vai lá na Play Store e vai buscar então o aplicativo do Mendeley, vai fazer o download e instalar no seu smartphone e de igual maneira você vai ter acesso à sua biblioteca por meio do seu smartphone. Então você tem 3 versões distintas, de modo que você possa acessar os seus documentos a partir de diferentes dispositivos no momento que vocês precisarem e desejarem. Bem, só que antes da gente mergulhar nessa versão desktop, eu preciso comentar com vocês sobre algumas coisas, algumas opções, melhor dizendo, que nós temos nessa página inicial da versão web, tá? Bem, temos umas opções aqui muito importantes. Quais opções são essas? Quando a gente chega na página inicial da versão web, no www.mendeley.com, a gente encontra a opção de criação de conta. Tem um botãozinho do lado esquerdo, vermelhinho, criação de conta. Se você reparar, essa opção se repete lá no canto superior direito, com a opção igual de criação de conta. É muito importante que vocês saibam que para utilizar o Mendeley, a gente precisa de uma conta, tá? Diferentemente de Science Direct ou de Scopus, que eu disse para vocês que o acesso ao conteúdo em Science Direct, ou acesso a Scopus, era garantido, então, pela faixa de instituição ou por um acesso remoto. Com o Mendeley, isso muda um pouco de figura. A gente precisa, sim, de uma conta. Lembrando que a Elsevier trabalha com um modelo de cadastro único para suas plataformas, de modo que, se eu já tenho uma conta de login associada a alguma plataforma, alguma outra solução da Elsevier, eu não preciso chegar aqui no Mendeley e criar uma nova conta. Não, eu simplesmente vou fazer o meu login com as mesmas credenciais de login que eu utilizo nas demais plataformas e soluções da Elsevier. Ou seja, se eu sou usuária de Scopus, tem uma conta de login lá ligada a Scopus. Eu vou pegar essa mesma conta de login, esse meu e senha que eu faço login lá em Scopus e vou utilizar para fazer o login no Mendeley. E isso se repete para as demais plataformas, tá bom? Bem, aqui a gente também tem uma opção importante chamada download, tá? É por meio desse botão, tem outros caminhos, é claro, mas por meio desse botão que a gente consegue de forma muito rápida fazer o download, então, da versão desktop. A versão desktop, mais uma vez, aquela versão programa de computador. Você vai chegar aqui, então, nessa seção para fazer o download do Mendeley Desktop, escolhendo então, o Mendeley Desktop na versão compatível com o teu sistema operacional, tá bom? Então, se você, no teu sistema operacional aí é Linux, você vai escolher Mendeley Desktop para Linux. Se for Windows, você vai escolher Mendeley Desktop para Windows e assim por diante. Faz a devida escolha e então você faz o download do Mendeley Desktop e instala ele da mesma maneira como você instalaria qualquer outro programa no teu computador, tá bom? Feito esse procedimento, o que a gente vai ter? Lá na área de trabalho do seu computador, você vai encontrar um ícone do Mendeley, tá? O meu, algum tempo atrás, eu puxei para essa barrinha perto do menu inicial. Aí tem aqui, ó, o íconezinho do Mendeley. Se você está começando a utilizar o Mendeley agora, ou se você já usa, mas não tem o costume de pedir para que sejam guardados os teus dados de e-mail e senha, todas as vezes que você clicar nesse ícone do Mendeley, ele vai pedir para que você informe a sua conta. Portanto, informe seu e-mail e senha da conta Mendeley.
Vou clicar aqui, então, no meu ícone Mendeley Desktop. A minha biblioteca já está aberta, tá? Eu já tinha aberto anteriormente, então a gente encontra essa interface. Mesma interface vocês vão ter para o Mendeley Desktop de vocês. Quero te ensinar a operar, então, essa biblioteca. Só que antes de tudo, eu preciso te ensinar a alimentar essa biblioteca. E nessa parte de te ensinar, então, a adicionar documentos nessa biblioteca, eu preciso tocar em 2 pontos. Como adicionar um documento a essa biblioteca que você já tenha um arquivo no seu computador? Ou seja, em algum momento você acessou lá, por exemplo, uma plataforma de textos completos, e aí você fez o download de um documento em formato PDF, tá? Você tem, então, esse documento em formato PDF no seu computador. Como fazer o envio desse documento para a biblioteca Mendeley? E depois que eu te ensinar a fazer isso, eu vou te ensinar também a fazer o envio de documentos para a biblioteca Mendeley sem que você precise, de fato, fazer o download do documento no teu computador, tendo arquivo, então, no teu computador, certo? Vamos lá, então. Vamos começar, então, fazendo a inserção desses documentos que nós temos o arquivo já no computador. Aqui no Mendeley Desktop, se vocês derem uma reparada, tá? No canto superior esquerdo, a gente vai ter uma barra de menus, bom? Onde o primeiro menu é o menu File, o menu Arquivo. Quando você clica no menu Arquivo, o menu File, aparece para você uma listinha com algumas opções, tá? Dentre elas, nós temos uma opção, que é a primeira, chamada Add Files, que significa adicionar arquivos. Eu vou clicar aqui em Add Files e abre para mim essa caixinha com as pastas do meu computador. Eu vou selecionar a pasta onde está o documento, então, para o qual eu quero inserir nessa biblioteca. No meu caso, os documentos que eu quero fazer essa inserção estão mesmo na pasta Downloads, então não preciso modificar. Deixo aqui já como está selecionado a pasta Downloads e vou buscar o documento qual eu quero inserir para essa biblioteca. Então, eu vou clicar no documento que eu quero, selecionando ele uma vez, cliquei com o botão esquerdo, né, do meu mouse, e depois eu clico no botão Abrir. E pronto, o documento entra aqui nessa biblioteca. Vocês são os meus conferentes, tá? Ó, adicionado aqui às 2h13, agora são 2h13. Como eu tenho o texto completo desse documento, né? Eu fiz o download desse documento em texto completo, eu também trago para essa biblioteca Mendeley o texto completo. Então, eu posso clicar aqui nesse símbolozinho de PDF, ou 2 vezes sobre o documento, e eu vou, então, conseguir ler, acessar esse texto completo aqui nessa biblioteca Mendeley, tá bom? Mas a gente consegue fazer isso de outra maneira, de outras 2 maneiras, na verdade. Eu posso adicionar um documento para essa biblioteca Mendeley fazendo uso aqui dessa barra de botões. Como que funciona isso? Eu tenho um botão, o primeiro botão, chamado Add, que tem esse símbolozinho de folhinha de papel com mais verdinho no cantinho. Eu vou clicar no centro do botão Add e então, mais uma vez, se abriu essa caixinha com as pastas do meu computador. Eu seleciono a pasta correspondente onde está esse documento, no qual eu quero fazer inserção para a biblioteca, seleciono o documento e peço para abrir. E aí, mais uma vez, eu tenho aqui o documento entrando na minha biblioteca e tenho o texto completo disponível para mim, tá bom? Temos uma terceira forma de fazer o envio do documento para essa biblioteca. Como que a gente pode fazer isso? Para te mostrar, eu tenho que diminuir um pouquinho a minha biblioteca Mendeley e vou arrastar um pouco essa biblioteca para o canto, de modo que vocês vão passar a ver só um pedacinho dela, tá? E quero te mostrar o seguinte, no meio desses montão de ícones que eu tenho aqui na minha área de trabalho, eu tenho aqui o ícone de um documento, né? Vou clicar nele para vocês verem. Um texto completo, normal, tá bom?
E eu quero fazer o envio desse documento para a minha biblioteca Mendeley. Como que eu faço isso? Eu vou, então, fechar aqui, só abrir para mostrar para vocês, tá? Vou selecionar o documento clicando com o botão esquerdo do meu mouse sobre ele. E quando eu clico com o botão esquerdo do meu mouse sobre esse documento, eu mantenho esse botão esquerdo do mouse pressionado, tá? Quando a gente mantém esse botão esquerdo do mouse pressionado, a gente pode andar com esse mouse, né, com essa setinha do mouse, e para onde você for, o fantasma, vamos dizer assim, desse documento vai atrás. Você não pode soltar esse botão esquerdo do mouse que você está mantendo pressionado, tá bom? A gente vai levar o fantasma desse documento para dentro da biblioteca Mendeley. Então, vamos levar lá. Quando esse fantasma chega dentro da biblioteca Mendeley, o que você vai fazer? Você vai soltar esse botão esquerdo do mouse que você está mantendo pressionado, tá bom? E aí, o documento ele entra aqui na biblioteca Mendeley. Deixa eu abrir e maximizar para vocês. Então, eu tenho aqui o texto completo disponível para vocês também aqui dentro da biblioteca Mendeley, o mesmo documento que vocês viram que eu acabei de abrir, tá bom? E aí eu ensinei para vocês 3 formas de fazer o envio de documentos para essa biblioteca Mendeley, os quais vocês têm o texto completo, né? Tem um arquivo com o texto completo no computador de vocês. Agora, eu quero te ensinar a fazer o envio, tá, de documentos sem que você tenha necessariamente que fazer o download do arquivo. E depois que eu ensinar isso, eu dou uma olhada lá nas perguntas do QIA, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu minimizar aqui. Vamos abrir o meu navegador. E eu quero te mostrar o seguinte. Se você dá uma olhada aqui no meu navegador, que é o Google Chrome, olha lá para o canto superior direito e você vai encontrar um íconezinho do Mendeley, tá? Calma aí. Um íconezinho do Mendeley, que se chama Web Importer. Essa é uma extensão para navegador. O Web Importer, ele permite com que você possa enviar documentos para essa biblioteca de maneira bem rápida, sem que você tenha que fazer o efetivo download do documento. Como que eu fiz para adicionar, então, o Web Importer aqui no meu navegador? Foi muito simples. Eu vou voltar lá na página inicial do Mendeley Web, lá no www.mendeley.com, para que vocês possam ver o caminho certinho. Então, volto nessa página aqui com cara de universo e eu vou descer essa página como se eu fosse ler algo que está lá um pouco mais embaixo nela, tá? Então, você vai rolando essa página e conforme você vai rolando, acaba em algum momento descendo aqui, ó, uma abinha que você ainda não via, né? Quando essa aba desce, você tem nessa aba algumas opções. Dentre elas, a gente tem a opção Reference Management, que é gestor de referências. Você vai clicar em Reference Management e aqui você vai encontrar o caminho de modo que você possa associar ou adicionar ou instalar qualquer funcionalidade disponível pelo Mendeley, tá? No caso aqui, a gente vai ter a possibilidade de adição do Web Importer. Então, você vai clicar em Web Importer e aqui você vai encontrar um botãozinho, uma opçãozinha para obter o Web Importer. Repare que ele está dizendo para mim para obter o Web Importer para o Chrome, porque ele já está reconhecendo que eu estou no Google Chrome, tá bom? Eu vou clicar em Get Web Importer for Chrome e ele vai me levar lá para Chrome Web Store. Me levando na Chrome Web Store, o que vai acontecer? Eu vou encontrar um botãozinho, tá? Que no meu caso aqui tá remover do Google Chrome, porque eu já tenho essa extensão adicionada, tá? Mas para você vai estar aparecendo, se você ainda não tem, é claro, vai estar aparecendo adicionar extensão, algo desse tipo, tá? Você vai apertar, então, nesse botão, vai seguir esse caminho, que é bem simplesinho, é bem rápido, e vai ter a adição, a extensão adicionada aqui no canto superior direito, se você estiver aqui, claro, no Chrome como eu estou.
Maravilha. O que vai acontecer? Eu vou utilizar, então, esse Web Importer para alimentar lá a minha biblioteca. Quero te mostrar que eu deixei separadinho aqui, já aberto, um documento em texto completo, tá? Então, tem o texto completo todinho aqui. Eu estou fazendo o envio de documentos para a biblioteca que são publicados pela Elsevier só porque é cômodo para mim, tá? Já que eu tenho acesso a tudo que a Elsevier publica. Mas você pode alimentar essa biblioteca com documentos que venham de diferentes plataformas, seja da Elsevier ou não, tá bom? Tendo esse documento aberto em texto completo, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar, então, no Web Importer. E aí, ele vai pedir com que você logue para te reconhecer. Então, reconhecer qual é a conta Mendeley. Você vai fazer o login. E, feito esse login, ele vai começar a pensar um pouquinho de modo a reconhecer as informações do documento e puxar também consigo o texto completo. Então, ele reconheceu aqui o documento. Reparem que é o mesmo título. Eu tenho aqui a informação de que ele já captou o PDF. Eu posso vir aqui e adicionar esse documento na minha biblioteca, ou a um grupo específico, ou para uma pasta específica, que eu não tenho a oportunidade de adicionar para uma pasta, porque eu não tenho nenhuma pasta já criada na minha biblioteca. Mas se eu já tivesse, eu poderia selecionar uma pasta, tá bom? Quero mandar para a minha biblioteca, e aí então eu simplesmente clico em Add, que é o botão adicionar. Ele pensa um pouquinho e vai mandar para mim o texto completo e a referência, tá? Se eu vier aqui na minha biblioteca Mendeley e pedir para sincronizar, no botão, ó, na barra de botões, no botão sincronizar, ele vai trazer para mim aquele documento. Tá chegando aqui, ó, aquele mesmo documento. Ele vem buscando o texto completo e aqui já está disponível. E aí ele está terminando ainda a sincronização, mas o documento está chegando aqui. Terminada a sincronização todinha, ele vai daqui a pouco te trazer todas as páginas desse texto completo. Tá bom? Bem, quero te mostrar que isso funciona também se você quiser fazer o envio de uma referência obtida a partir de uma página da internet. Deixei aberta aqui uma notícia na página do Jornal do Brasil e preciso fazer o envio, então, das referências dessa página da web, dessa notícia. Quero ter, então, essas referências lá na minha biblioteca. O que eu faço? Eu abri essa página, tá? Com a notícia, como se eu tivesse, por exemplo, lendo essa notícia, tá? E aí, depois de ter a notícia aberta, eu clico no importador, no Web Importer. Ele reconhece, então, a referência, tá? Detectada nessa página. Quando é referência de página da web, ele nunca deixa marcadinho, ele nunca traz já marcado a caixinha. Você tem que marcar a caixinha, ó, ao lado da referência. E aí sim você pode adicionar. Ele já fez o envio, quando é só referência mais rápido. Você vai na biblioteca Mendeley, pede para sincronizar. E ele vai trazer para você também aquela mesma notícia, exportação de petróleo do Brasil, mas que dobra em julho. Segue o resto da notícia, que é a mesma notícia que eu tenho aqui na página do Jornal do Brasil, tá certo? E aí agora vocês já sabem como alimentar essa biblioteca Mendeley de documentos e de referências, tá bom? Tem esses dois caminhos. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas no Q&A. E vamos lá. Frederico me pergunta, vou precisar então ter 3 contas para as 3 versões ou consigo ter um único cadastro para as 3 versões? Não, Frederico, você vai ter uma única conta para as 3 versões. Então, com a mesma conta Mendeley que eu tenho, eu vou logar no Mendeley Web, no Mendeley Mobile e no Mendeley Desktop, tá bom? Uma única conta, perfeito? Thaís me pergunta, a conta do Mendeley eu já tenho. Serve como conta Elsevier para acessar Science Direct, Scopus? Eu ainda não tenho conta nesses outros. Acessar é uma palavra muito forte, Thaís. Não, para acessar, não.
para logar lá em Science Direct, poder criar alertas de busca, para receber recomendações de documentos com base em históricos de pesquisa anteriores feitos lá em Science Direct. Você pode fazer o seu login em Scopus para salvar estratégias de buscas e rodar elas periodicamente ou no futuro. Você pode salvar listas, pode criar alertas em Scopus, mas a ideia é exatamente essa que você acho que você já pegou. É uma conta de login única para todas as soluções e plataformas de Elsevier. Tá bom, Thaís? Poliana está perguntando: eu já usei o Mendeley com o Word, tive muitos problemas para importar as referências por lá. Você pode falar um pouco sobre isso? Então, Poliana, a respeito de integração do Mendeley com o Word, eu sempre falo isso por último. É na parte que eu batizo de escrita científica, onde a gente faz a inserção de citações e criação das referências lá no Word, tá? Eu não entendi quando você falou que você teve problemas para importar as referências por lá. Você estava tentando fazer o seguinte, não sei, você me fala depois aí no QA. Você estava tentando pegar numa lista de referências que tinha no Word, né? Por exemplo, se tinha um documento lá com 100 referências, você queria importar essas referências para dentro da biblioteca Mendeley? Era isso que você estava fazendo? Se é isso que você estava tentando fazer, isso não é possível fazer, tá bom, Poliana? Qual a melhor maneira de fazer o download? Me pergunta Daniel. Deixando o Mendeley buscar os dados do arquivo PDF ou usando um documento em formato RIS e adicionando o PDF posteriormente? Tanto faz, né, Daniel, o que você preferir, tá? Quando o Mendeley, quando você fala de buscar os dados do arquivo PDF, eu imagino que vocês queiram se referir a buscar os metadados que foram inseridos nesse documento, certo? Não vai ter nenhum erro se os metadados foram corretamente inseridos no documento em PDF. Se lá no momento de criação do PDF, alguém, por acaso, não prestou atenção e esqueceu lá de colocar o título do documento, ou digitou quando digitou errado, vamos supor assim, essa ausência de informação vai ser notada pelo Mendeley e também não vai te trazer o título, ou se veio com alguma informação errada, por exemplo, no meio desse título, o Mendeley vai ler dessa maneira e vai te entregar, tá? E aí você vai precisar corrigir. Mas quando esses metadados são colocados corretamente, não tem qualquer problema. E aí fica a seu critério. Se você preferir já fazer o envio direto, tendo o texto completo, já manda o PDF, manda o PDF. Se você preferir mandar arquivo RIS depois associar o PDF, você pode fazer isso também. Só acho um pouco mais trabalhoso, tá bom? Lorena está me perguntando, a forma de envio de arrastar eu coloco direto na minha biblioteca? Sim, quando você puxa um documento da área de trabalho para a biblioteca Mendeley, você manda o documento para todos os documentos. Da mesma forma, Lorena, que quando você manda os documentos via o menu File, opção Add Files, ou via o próprio botão Add, você também manda o documento para todos os documentos, para a acessão de todos os documentos, tá bom? Depois você pode, se você quiser, fazendo a divisão dos documentos em pastas. Eu já vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Frederico me faz uma boa pergunta. No caso do arquivo estar no computador, quando insiro no Mendeley, eu posso apagar o arquivo da pasta anterior no Explorer? Pode, Frederico, só que você tem que se certificar de um detalhe. Quando você fizer o envio do documento para a biblioteca Mendeley via Mendeley Desktop, você vai pedir para sincronizar, tá? De modo que esse documento ele fique registrado não somente na nuvem no Mendeley Desktop, mas que fique também registrado no teu computador lá no caminho específico da hierarquia, na hierarquia da pasta C, vinculado à instalação própria do Mendeley Desktop. Se eu pegar algum documento aqui na minha biblioteca, por exemplo, ó, sei lá, esse dia 5 de junho, tá? Aqui, ó. Quando eu clico sobre qualquer documento na minha biblioteca com o botão direito do mouse, eu tenho uma série de opções que aparecem numa listinha. Uma delas é a Open Containing Folder. Então, vou abrir a pasta que contém esse documento. E quando eu clico ali, ele abre para mim no Explorer, né, nas minhas pastas, no caminho do C, então, do meu computador, lá no programa do Mendeley, fica guardado aquele mesmo documento em formato PDF, tá?
Então, mesmo que você tire lá, eu entendi o que você falou, de tirar os downloads, você vai ter esse documento de qualquer maneira aqui no caminho. De modo que você possa acessar esse texto completo, mesmo se você tiver sem internet, tá? Você está com o Mendeley aberto, por exemplo. E você já pede para guardar os dados da sua conta. Então, já sempre fica sempre aberto. Você pode, sem internet, ter acesso ao texto completo, porque ele já está aqui no seu computador, tá? E aí, claro, você não vai ficar fazendo duplicidade, ocupando 2 vezes o mesmo espaço. Pela pasta lá dos downloads do próprio Mendeley, na instalação dele, e outra nos downloads do teu computador. E aí você pode tira com segurança depois de ter feito a sincronização direitinho, tá bom? Posso fazer isso com vários arquivos ao mesmo tempo, adicionar vários arquivos? Sim, Rafaela, você pode adicionar vários arquivos e você pode também reunir vários arquivos numa pasta só. Vamos supor, você batiza uma pasta aí de meus artigos, tá? E você reúne lá 60 artigos nessa pasta. Se você quiser fazer o envio desses documentos para a Biblioteca Mendeley de forma rápida, tipo instantânea, todos eles de uma vez só, você vai vir aqui no File, menu File, na opção Add Folder, adicionar pasta. Você vai na caixinha que se abre, procurar aquela pasta que você criou, que o nome dela é Meus Artigos, foi isso que eu te disse? Você seleciona essa pasta e aí depois que você seleciona a pasta, clica em OK. E então todos esses 60 artigos vão vir de uma vez só para a Biblioteca Mendeley. É um erro muito comum que eu vejo, os usuários imaginando, claro, que pela opção lá no File, Add Folder, adicionar pasta, que a gente vai adicionar uma pasta de mesmo nome, meus artigos aqui no Mendeley, e nessa pasta também no Mendeley vão ficar listados esses 60 artigos. E não é isso que acontece, tá? A função é exatamente para que você possa trazer para a biblioteca vários documentos de uma vez só. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntinhas. Tem algumas referências que adicionei via arquivo .ris, só que sem o arquivo do PDF do artigo. Sim, é o comum. Quando você faz o envio, a importação, formato arquivo RIS, você não tem o texto completo. Tem alguma maneira de importar o PDF de um artigo a partir de alguma ferramenta do Mendeley Desktop? Ou só podemos adicionar o arquivo manualmente? Então, Rafael, você pode utilizar a opção do Web Importer. Quando você tem, que é aquela que eu mostrei, quando você tem o documento disponível num texto completo, formato HTML, tá? Que é esse aqui, esse tipo de formato de arquivo aqui, ó. Você vai conseguir usar o Web Importer sem qualquer problema, tá? E aí, se você já quer ir com o texto completo, a melhor forma, então, não é fazer o envio pelo file, importe, não tão arquivo, importar, formato RIS. A melhor forma é você mandar em um outro formato de arquivo que leve, sim, o texto completo. Ou como me perguntaram anteriormente, você pode mandar o documento sem o texto completo, mas acho isso bem trabalhoso, tá? Deixa eu pegar aqui um documento que eu só tenho a referência. Por exemplo, esse documento aqui, ó. Eu só fiz o envio, vamos supor, em formato RIS, aí eu só tenho a referência. Se você depois quiser adicionar o documento referente a essa referência, você seleciona esse documento, ele vai ficar com a tarja azul, e do ladinho, o que que ele abre? Ele abre os metadados, né, que foram retirados, lidos desse documento. E aí, descendo essa caixinha dos metadados, você vai ter uma opção aqui embaixo chamada File, chamada arquivo, no modo que você possa adicionar um arquivo. Você clica aqui em Add File. Ele abre uma caixinha, vamos supor, se esse documento aqui fosse referente àquela referência, eu poderia clicar no documento, pedir para abrir, e ele iria atribuir esse documento aqui a essa referência, tá bom? O Mendeley só aceita documentos em PDF? Thaís me pergunta. Não, Thaís. Documentos em outros formatos também. Você pode... Eu já tentei, tá? Foto já foi, planilha já foi, apresentação em PDF já foi, vários tipos de documentos, tá bom, Thaís? Ana Luísa, Aline, essa extensão é só para o Chrome ou no Mozilla dá para fazer também? No Mozilla dá para fazer também, tá, Ana Luísa? Mozilla eu sei que vai também. E esses dias um usuário me falou que no Microsoft Edge, que é esse aqui, ó, que eu nunca uso, também vai dar para associar também o Web Importer, tá bom?
Pessoal, respondi aqui 12 perguntas, tem 38 abertas, sempre com Mendeley é muita pergunta, mas eu vou seguindo aqui no meu cronograma para tentar te mostrar o máximo possível de coisas que eu sei de Mendeley e depois eu vou respondendo de tempo em tempo as perguntas, tá bom? Vamos lá, então. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho uma grande quantidade de documentos. E dentro de algumas das respostas que eu dei aqui, eu já disse para vocês que clicando uma vez sobre qualquer documento, abre do ladinho as informações de metadados, então, que foram lidas pelo Mendeley, que estavam nesses documentos. Esses metadados, eles precisam estar corretamente colocados aqui. Por quê? Porque é com esses metadados que é feita a vinculação das macros do Mendeley, né, no plugin do Mendeley, no editor de texto, para a inserção de citação e criação das referências, tá bom? Então, se em algum momento alguma dessas informações veio incompleta ou errada, o que você vai fazer? Você vai clicar sobre o documento, seja tenha ele o texto completo ou não, e aqui na partezinha dos metadados, você vai no campo onde tem que ser corrigida essa informação, vamos supor que seria aqui no caso no título, e você pode mudar a informação, vamos supor. Aqui nesse título não seria em Colômbia, seria em Peru. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos digitar aqui em Peru, tá bom? E aí, o que acontece? A informação fica lá em Peru. Quando você for lá inserir as referências relativas a esse trabalho, lá no título vai aparecer em Peru, tá bom? E não mais em Colômbia. Vou corrigir aqui, só para não ficar errado. Quis te mostrar que você pode modificar essas informações, tá bom? Como eu disse também em uma das respostas que eu dei, a gente tem aqui a possibilidade nessa biblioteca de fazer a organização dela por meio de pastas. Como seria isso? Aqui no canto esquerdo eu tenho uma caixinha, né, um retângulozinho, que em cima eu tenho opções de visualização dessa minha biblioteca. Eu posso visualizar todos os meus documentos, ou só os que eu recentemente adicionei, ou os que eu recentemente li, e assim por diante, tá? Mais abaixo, a gente tem uma opção chamada Create Folder, que significa criar pasta. Eu vou clicar aqui em Create Folder, então eu tenho a possibilidade de dar um nome para essa pasta. Vamos supor, por exemplo, que eu quero reunir nessa pasta todos os documentos que eu vou utilizar como embasamento teórico para escrever o meu TCC, tá bom? E aí eu vou dar o nome dessa pasta de TCC. Você dá o nome que você achar mais adequado, tá? Vou colocar aqui TCC. Então, eu terminei de colocar o nome, tecla o Enter do teu teclado e essa pasta TCC é criada. Como que eu faço para alimentar essa pasta com documentos? É muito simples. Se eu tenho que fazer o envio de um documento para essa pasta, mas esse documento já estava aqui na biblioteca Mendeley antes de eu ter criado a pasta, basta eu vir aqui em todos os documentos, encontrar que documento é esse que eu quero enviar para a pasta, seleciono o documento clicando uma vez sobre ele com o botão esquerdo do mouse e mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado sobre, sobre esse documento e em seguida eu mexo então com a minha setinha do mouse, arrastando esse documento lá para a pasta TCC. Quando eu mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado e vou mexendo, vou arrastando esse documento lá para a pasta, fica com esse símbolozinho, que é a bolinha azul com 1 dentro dessa bolinha e o símbolozinho de folha de papel. E aí, quando fica com uma linha preta envolvendo a pasta, significa que o documento está certinho em cima dessa pasta. Eu posso fazer o quê? Eu posso soltar o botão esquerdo, então, desse mouse, que eu estou mantendo pressionado, e o documento fica listado aqui nessa pasta. Aline, e se eu quero fazer agora um envio de um documento para a Biblioteca Mendeley e quero que esse documento já esteja listado na pasta? Como que eu faço? Aí é fácil. Basta você clicar sobre a pasta, que já está clicado, já está selecionado, tanto que está com essa faixinha azul sobre a pasta, tá? E mantendo então a pasta selecionada, quando ela está aberta assim, você vai lá, ou no menu File, na opção Add Files,
ou no botão Add, como eu tinha te ensinado antes. E aí você seleciona o documento, clica em abrir e o documento fica listado aqui. O que não significa que o documento não vai estar listado em todos os documentos. Claro que não. Se eu for buscar o documento agora, ó, por ordem de adicionados, você vai ver que o mesmo documento vai estar listado aqui em todos os documentos. Não importa se você faz o envio direto para a pasta, tá? Mesmo se fosse pelo Web Importer. Todos os documentos adicionados na sua biblioteca Mendeley sempre vão estar na seção Todos os documentos. A ideia é que você está criando, vamos dizer assim, um clone desse documento em outro lugar, numa pasta, para que você encontre esse documento de forma rápida. Se eu estou ordenando minha biblioteca aqui do mais recente para o mais antigo, tudo bem, fica fácil agora encontrar esse documento. Mas vamos supor que daqui a pouco eu coloque 200 documentos após esse aqui. Esse documento não vai ficar tão assim fácil de ser encontrado. E aí eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que ter um trabalhão de ficar descendo aqui, rolando, procurando, ou eu vou ter que vir aqui nessa barrinha, esse campinho, melhor dizendo, na parte superior direita, né, da minha tela, e ficar procurando. Ah, aquele documento tinha mesmo que palavra no título? Ah, tinha crime. Então, você vai digitando aqui para encontrar o documento. Tudo bem, foi fácil aqui. Mas e se eu tenho vários documentos que tem no título, ou nas palavras-chave, ou no resumo a palavra crimes? Eu vou ter um trabalhão de depois ainda ter que ficar procurando qual é. Muito mais fácil eu reunir, então, os documentos numa pasta. Coloco numa pasta todos os documentos que vão ter uma finalidade específica, uma temática específica, para que eu tenha que evitar de ficar procurando o documento, perdendo esse tempo, tá bom? Então, para isso que a gente tem as pastas. Abaixo da opção de criação de pastas, a gente vai ter uma opção de criação de grupos. Para que eu posso criar um grupo? Para compartilhar referências ou textos completos, dependendo do tipo de grupo, eu posso sim compartilhar o texto completo com os meus pares, tá bom? O que a gente vai ter aqui? A gente tem aqui um grupo, qual eu faço parte, tá? Não é meu, mas aqui eu faço parte, sempre para mostrar para vocês como que é fazer parte de um grupo, que é um grupo de convidados, as pessoas abasteceram esse grupo de referências. Tem a possibilidade de criar um grupo. Então, vou clicar aqui em Create Group. E a gente vai encontrar aqui na telinha a possibilidade de dar as informações para criar esse grupo. Bem, eu vou dar um nome para esse grupo, tá? O nome do meu grupo vai ser Pesquisa, calma aí, em Química Inorgânica. Tá bom? Você dá o nome para o que você quiser para o seu grupo. Você pode dar uma descrição ou não, fica a teu critério. Só que você tem que obrigatoriamente fazer o quê? Tem que escolher um tipo de grupo. Que grupo que você vai escolher? Depende. Vou te explicar o que significa cada grupo e depois você decide qual que é o melhor para você. Eu tenho grupos públicos que são grupos abertos, ou seja, onde todas as pessoas da rede Mendeley visualizam o que está sendo falado nesse grupo e podem postar, independente se elas são membros desse grupo ou não. Eu tenho um grupo de convidados, que é um grupo público, porém tem uma diferença, tá? Só podem postar membros que fazem parte daquele grupo. Então, por exemplo, tô ali no Mendeley, tô dando uma olhada nos grupos, encontrei um grupo de convidados. Eu visualizo tudo que está sendo falado naquele grupo. Porém, eu só posso postar se eu pedir para fazer parte daquele grupo, e aí o moderador ou o dono daquele grupo aprovar a minha entrada. Aí sim, depois dessa entrada aprovada, eu posso fazer a minha postagem. E eu tenho grupos privados, que são grupos fechados, onde só visualizam e só postam os membros que foram convidados pelo dono do grupo para fazer parte dele, tá bom? Grupos fechados, a gente tem, os grupos privados, né? A gente tem uma restrição na conta Mendeley. Então, eu separei esse pedaço para também já falar para vocês o que a conta Mendeley prevê e dá para vocês. Uma conta Mendeley prevê que vocês possam armazenar 2 GB nessa biblioteca, que vocês possam compartilhar 100 megas nos grupos e que vocês possam criar
grupos ilimitados, se forem públicos ou de convidados, porém há uma restrição a respeito de grupos privados. Vocês podem criar até 5 grupos privados, cada um contendo até 25 pessoas, tá bom? Por ser esse ambiente controlado, você pode, nos grupos privados, compartilhar o texto completo, tá bom? A gente só consegue compartilhar texto completo em grupo privado. Bem, vou criar esse grupo aqui como privado, tá bom? Vou pedir para criar o grupo, ele vai, obviamente, me pedir para indicar os e-mails das pessoas às quais eu quero fazer o convite para participar desse grupo. Eu não preciso fazer isso agora, tá? Poderia simplesmente ocultar. E se daqui a 10 minutos eu quiser adicionar essas pessoas nesse grupo, eu vou ter que fazer o seguinte: ir lá no Mendeley Web, fazer o meu login, lá tem uma seção de grupos, e aí você vai ter que abrir esse grupo e aí então poder convidar essas pessoas, tá bom? A administração dos grupos é feita lá pelo Mendeley Web. Grupo criado, como que eu faço para fazer o envio de um documento para essa biblioteca? Você já sabe fazer isso. Você aprendeu a fazer o envio para uma pasta? Então, volta lá em todos os documentos, por exemplo, seleciona um documento, clica com o botão de esquerdo do mouse sobre ele e mantém o botão esquerdo do mouse pressionado. E arrasta esse documento para o grupo, tá? Quando tá com essa linhazinha preta em volta do grupo, é porque esse documento está certinho em cima do grupo. Pode soltar o botão que você está mantendo pressionado. E aí você vai encontrar esse documento aqui. Tem o texto completo disponível em grupo privado, tá? Os grupos que tem esse símbolozinho de cofre são grupos privados. Mas se eu fizer o envio de um documento para um documento que eu tenho o texto completo para um grupo de convidados ou privado, só vão as referências, tá bom? Só vai a referência do documento. Não vai o texto completo. É uma característica de grupos públicos e de convidados, tá bom? O que eu quero te ensinar aqui agora? Quero te ensinar como que você vai fazer o processo de escrita científica, ou seja, como você vai adiantar a sua vida colocando o Mendeley para te ajudar a inserir a citação e inserir citações, né? E criar referências. Vamos lá. O Mendeley conversa com editores de texto, com o Word e com o LibreOffice. Para fazer essa conversa acontecer, você precisa de um intermediador chamado plugin, tá? Onde você vai obter esse plugin? Você vai obter esse plugin aqui, ó, na barra de menus, na opção Tools, Ferramentas. Com o tempo, vocês vão começar a reparar que a maior parte das grandes opções, nas opções que vocês vão mais precisar com o Mendeley, elas vão estar disponíveis em 2 menus. Ou no File, que é o arquivo, ou no Tools, que é o menu Ferramentas. Você vai clicar no menu Tools, e então você vai ter uma opção chamada Install MS Word Plugin. Tá uninstall para mim, porque no caso eu tenho o plugin já instalado. Se você tem LibreOffice, vai aparecer o quê? Install LibreOffice Plugin, tá bom? Você vai pedir para fazer a instalação desse plugin e vai lembrar de manter o seu editor de texto fechado enquanto essa instalação está sendo feita. Ela é muito rápida, tá? Logo, logo aparece na sua tela uma caixinha dizendo que foi instalado o plugin. Você só vai precisar, então, depois abrir o seu editor de texto. Eu vou fazer isso aqui agora. E com o seu editor de texto aberto, se for o Word, como é o meu, você vai fazer o seguinte: você vai no menu Referências, na barra de menus do Word, no menu Referências, e vai encontrar um campozinho todo dedicado ao Mendeley. Tá? Esse é o plugin do Mendeley. O plugin original que nós chamamos de Mendeley Site-O-Matic. Se você tem o LibreOffice, esse plugin do Mendeley vai aparecer numa faixinha horizontal que vai ficar mais ou menos aqui nessa altura aqui que eu estou colocando o meu mouse de um lado para o outro, tá? Mas os comandos são os mesmos. O que a gente vai fazer? A gente vai aqui inserir um texto aleatório para que vocês vejam
eu simulando esse processo de escrita científica, tá? Coloquei aqui um texto aleatório e após cada sentença, eu vou inserir uma citação, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá, então, no menu Referências do Word. Plugin do Mendeley, tá? Aí a gente vai ter um botão chamado Insert Citation, tá bom? Clica em Insert Citation, que significa inserir citação. Vai abrir essa caixinha, tô tirando ela da frente, para que ela não fique impedindo a visualização de vocês quando a citação foi inserida, tá? Nessa caixinha você vai colocar alguma palavra que permita com que o Mendeley entenda qual é o documento o qual você está querendo nesse momento, né, inserir a citação. Então, vamos lá. O documento que eu quero inserir agora uma citação, ele tinha no título a palavra tree, tree de árvore, tá? Então, eu vou digitar nessa caixinha tree. E aí eu vou ver aqui alguns documentos onde ele encontra tree nas palavras-chave, tem tree aqui também no resumo, e aqui tem tree, ó, no título, nas palavras-chave, enfim. Você vê qual é o documento que você quer. O documento que eu quero é esse terceiro aqui. Então, eu vou clicar nesse documento e depois eu clico em OK. E aí, a citação é inserida para mim. Estamos inserindo no estilo APA 7ª edição. Daqui a pouco eu te ensino a mudar de estilo, tá? Vamos fazer isso de novo. Posiciono o cursor do mouse após a sentença onde eu quero inserir a citação e vou lá em Insert Citation. Caixinha do Mendeley. E nessa caixinha a gente vai colocar agora uma palavra, né, de novo, para poder o Mendeley reconhecer o documento. Eu quero, então, agora recuperar um documento de um autor, na verdade, de vários autores, né? O documento tinha vários autores, mas um dos autores tinha o sobrenome Giglio. Então, eu vou digitar aqui, ó, Giglio. E a gente vai encontrar aqui, ó, esse documento, que um dos autores é o Vinícius J. Giglio. Eu vou selecionar esse documento, é esse mesmo que eu quero, e eu clico em OK. Aline, e se eu precisar fazer uma dupla citação, como que eu faço? Muito fácil. Você posiciona o cursor do teu mouse após a sentença, clica no botão Insert Citation, e aqui na caixinha do Mendeley, você procura o primeiro documento. Ah, o primeiro documento tinha no título a palavra love. Então, vamos colocar aqui, ó, love. Eu seleciono o documento que eu quero, tá? Por exemplo, pode ser esse segundo. E depois eu clico em OK. Eu vou inserir uma citação, tá bom? Vamos então inserir uma segunda citação para compor essa dupla, tá? Eu insiro citações separadas, depois a gente mescla. Inseri a primeira, vamos inserir a segunda. Clico lá em Insert Citation. E para ficar parecido, né? Vou botar love também. Eu escolho um outro documento. Eu quero então esse terceiro documento aqui. Seleciono esse terceiro documento e clico de novo em OK. E aí eu tenho duas citações inseridas. Mas calma aí, isso aqui não é uma dupla. Estou precisando ainda fazer a mesclagem. Como que eu mesclo essas citações? Fácil. Tá vendo o cursor do mouse piscando aí após a segunda citação? Então, você vai pegar esse e vai selecionar essas duas citações, mantendo o botão esquerdo do teu mouse, claro, selecionado, tá? E não solta. Então, você pressiona o botão esquerdo do mouse e vai selecionando. Quando você terminar de selecionar as duas citações, você pode soltar esse botão esquerdo que você está mantendo pressionado, tá? Quando você soltar esse botão esquerdo que você manteve pressionado, porque você já terminou de selecionar, né? Então pode soltar. Você vai ver que lá o botãozinho que se chamava Insert Citations, ou seja, inserir citações, agora se chama Merge Citations, de juntar, mesclar, né, as citações. Eu clico em Merge Citations e pronto. Ele faz essa mesclagem. Aline, eu tenho como inserir uma citação sem ter que escrever algo na caixinha? Do tipo, posicionei aqui o cursor do meu mouse, eu venho aqui em Insert Citation, chego nessa caixinha aqui,
poxa, agora eu não tô lembrando qual é o documento que eu quero. Não lembro nem a palavra para identificar, só se eu ver título junto com os autores. E aí, como que eu faço? Se eu chego aqui e não tenho o que colocar nessa caixinha, não lembro. Você pode simplesmente clicar no botão Go to Mendeley. Clica no Go to Mendeley e aí você vai encontrar o Mendeley aberto. Nisso você vai selecionar qual é o documento que você quer. Pode ser um documento da tua biblioteca ou pode ser um documento que esteja, por exemplo, aqui, ó, em um grupo. Uma referência, um documento que você tenha num grupo. E aí você pode selecionar esse documento clicando com o botão esquerdo sobre ele. E lá em cima, na barra de botões, você vai encontrar um botão chamado Site, que tem essa entrada dupla de aspas. Selecionou o documento, clica em Site e a citação é inserida. Aline, e se eu precisar fazer o seguinte, olha, preciso inserir uma citação indireta, do tipo, segundo Smith. Smith é o nome do autor. Eu preciso falar com as minhas palavras o que o Smith está falando. Só que nesse tipo de citação, se a gente for colocar, por exemplo, no estilo APA, para configurar essa citação indireta, teria que vir assim, ó. Automaticamente teria que vir assim, ó. Entre parênteses, o ano, tá? Somente o ano. Como que a gente faz para isso acontecer automaticamente? Depois que eu posicionar o cursor do meu mouse, né, na sentença, depois do segundo Smith, eu vou clicar em Insert Citation. E aí eu sei que o autor é o Smith, e eu também já sei que eu tenho só um documento na minha biblioteca que tem esse autor. Não me custa nada digitar na caixinha Smith. Eu encontro esse documento do Abir Smith. O que eu vou fazer? Vou clicar nesse documento, mas eu não dou OK. Se eu der OK, ele vai inserir para mim citações diretas. O que a gente vai fazer? Para compor uma citação indireta, tudo que você está vendo em azul que está nessa caixinha, tá vendo? Ó, Search for additional reference. Você vai apagar. Apaga tudo isso que está em azul. Apaguei. Repara que do lado de 2020 tem um ponto e vírgula, que você também tem que apagar, tá? Apaga o 2020 e baixa para você essa partezinha que você ainda não via, para que você possa editar essa citação. Então você pode escolher, se fosse o caso, eu não estou entrando, não quero entrar aqui em termos de, Aline, quando que eu insiro o número da página, quando eu não insiro? Não sei, não sou especialista nisso, de verdade. É melhor você procurar um bibliotecário para te orientar, tá? O que eu quero te mostrar, o que eu sei te mostrar, é onde você encontra as ferramentas que você precisa, tá? Não entendo de norma para a composição de qualquer estilo de citação, tá bom? Vamos lá. Se fosse o caso de eu precisar colocar o número da página, você vem aqui e seleciona página e bota o tal do número da página, tá bom? Da mesma maneira, você pode utilizar os recursos de prefixo ou sufixo. Sufixo, quando vocês precisam fazer a citação da citação, né? Vocês colocam lá PUD e tal, pode colocar aqui, ó, PUD, e manualmente você vai colocar o outro, né, documento, já que você está fazendo citação da citação, é porque você não tem o tal do outro documento, certo? E aí você faz aí, então, essa inserção. O que eu quero te mostrar é o seguinte, você clicando nessa caixinha Suppress Author, tá? Você suprime o nome do autor. Então, só vem entre os parênteses o ano, que no caso aqui é 2020. Se eu clico em OK, vem só o 2020, tá bom? Te ensinei a inserir algumas citações e agora eu quero te mostrar como inserir as referências. Vou colocar aqui um pouco mais embaixo escrito referências, para ficar organizadinho. E vou posicionar o meu cursor do mouse onde eu quero que as referências comecem a ser inseridas, tá? Então, eu quero que sejam inseridas aqui. Aqui no plugin do Mendeley, eu vou clicar na opção Insert Bibliography, tá? Para inserir a minha bibliografia. Basta clicar em Insert Bibliography e aí a gente vai ter inserida as referências bibliográficas, tá bom? A gente está aqui no estilo APA, APA 7ª edição. Se eu quero mudar de estilo, o que eu faço? Eu venho aqui no plugin do Mendeley, nessa caixinha de estilos, e seleciono o estilo que eu quero.
Dá uma olhada se nessa primeira listagem já tem o estilo que você quer. Ah, Aline, eu quero estilo I3E. Você vem aqui, achou I3E? Clica em I3E. E aí, ele vai colocar para você as citações e referências em estilo I3E, bom? Se o estilo que você quer não está listado aqui, tá? Você vai em mais estilos, more styles, vai ter essa caixinha do Mendeley aberta para vocês com algumas abinhas, tá? Antes de você se desesperar, querer instalar alguma coisa, dá uma olhada se na aba de instalados já não temos o estilo que você quer. Então, você procura aqui. Vamos supor, eu quero o estilo Science, tá? Dá uma olhada aqui nessa caixinha se não tem o estilo Science. Lá embaixo, e encontrei, ó, Science. Então, seleciona o Science, clica em Use this style, ele vai dizer que está selecionado, e você dá Done. E aí tudo vira estilo Science. Se eu quero um estilo que não está nessa primeira listagem, quando eu venho aqui em mais estilos, ele também não está listado aqui na aba de instalados, aí eu tenho sim que instalar. Eu vou vir aqui em Get More Styles, tá? Na caixinha, na abinha de obter mais estilos, e vou digitar aí o nome do estilo que eu quero instalar, tá bom? Vamos supor, por exemplo, que eu quero instalar um estilo, o nome dele é Achievements in the Life Sciences. Eu vou colocar aqui então, ó, nem preciso digitar tudo, ele já encontra bem rápido. Achievements in the Life Sciences. Eu seleciono esse estilo, peço para instalar, aparece um botãozinho Install, né? Clico em Install, ele vai dizer para mim que está instalado, e se eu quero usar esse estilo agora, eu vou na aba de instalados, procuro esse estilo aqui na aba de instalados, acho ele, tá aqui, é o primeiro, seleciono esse estilo e vai aparecer uma opçãozinha chamada Use this style, de usar este estilo. Eu seleciono, então, em Use this style, clico, né? Ele vai dizer para mim que está selecionado, eu dou Done, tá tudo certo, e tudo muda para Achievements in the Life Sciences, tá? Se você quer a ABNT, você vai precisar fazer o que eu fiz no Achievements in the Life Sciences. Eu não instalei a ABNT porque eu já tenho aqui o ABNT que eu quero usar com vocês instalado, tá? Mas se você vier aqui na caixinha de estilos, clicar em More Styles, em mais estilos, quando você vier no Get More Styles, digitar ABNT, vai ter um montão de ABNT, tá? ABNT customizada aí por um monte de instituições. E qual desses que você vai usar? Eu sinceramente não sei. A melhor pessoa para dizer para vocês qual desses você vai ter que usar são os bibliotecários, tá? Os bibliotecários do setor de referências das bibliotecas aí da UFMG. Eles que vão dizer para vocês quais são os estilos aí que estão de acordo com a norma da instituição, o que a instituição utiliza e principalmente de acordo com a atualização da norma ABNT, tá bom? Falo sempre isso porque temos um estilo ABNT dentre esses aqui que está seguindo a última regra de atualização da ABNT? Sim, tá? Mas eu já mostrei para algumas instituições, eles disseram, não, Aline, a gente não está usando esse, a gente está usando um outro que era mais anterior, que a gente sempre usou. Ok, maravilha. Fica a critério de vocês. Mas, claro, para matar a dúvida de vocês, o estilo que eu sei, eu não conheço particularidades de estilo, tá? Já falei isso para vocês. Mas o que chegou até a mim, e claro, até nós aqui da Elsevier, foi que o estilo Universidade de São Paulo, Escola de Comunicações e Artes, tracinho ABNT, que foi colocado gentilmente pelo Tiago, não conheço o Tiago, mas o Tiago é uma boa pessoa, fez o input aqui desse estilo. A gente vai ter, então, a ABNT seguindo a última atualização da norma, a última que houve, tá? Você pode clicar em Use Style, ele vai dizer para mim que está instalado, já estava instalado, né? Você iria clicar em Install para poder instalar, e lá na aba de instalados, você vai vir aqui e vai selecionar o estilo que eu falei, esse agora, vai clicar em Use Style, ele diz que está selecionado, você clica em Done, ele muda para ABNT, tá bom?
Simples assim, aí você fica mudando de estilo conforme a sua necessidade, tá? De forma muito simples. Bem, o que eu quero te mostrar aqui? Duas coisas, tá? Para eu terminar a minha fala. Primeiro ponto, se você tem o Microsoft Word, assim como eu, e ele é o teu editor de texto, é claro, você vai precisar salvar esse documento, tendo muita atenção. Para salvar esse documento, se você tem o Word, tá? Eu já vi que no LibreOffice os usuários já me comentaram que dá para salvar normal, sem nenhum prejuízo. No Word, você vai ter que vir aqui no plugin do Mendeley e vai clicar em Export As, então exportar como, e você vai encontrar duas opções, Compatible with LibreOffice e Without Mendeley Fields. Você vai ter que salvar esse documento nessas duas versões, vamos dizer assim. Compatible with LibreOffice significa com macros, ok? Então, você vai salvar uma versão desse documento que conserve essas macros. O que são macros? São essas belezinhas que permitem que você mude de estilo, ó, rapidinho, tá? Se você precisar mudar de estilo ou inserir no futuro uma nova citação e atualizar, obviamente, as referências, para fazer isso, você tem que ter a versão Compatible with LibreOffice, que é a versão que grava e segura as macros. Para mandar esse documento para uma outra pessoa, você vai mandar a versão Without Mendeley Fields, que remove as macros, de modo que vocês, então, vão mandar sem vinculação de macros para não chegar lá no seu orientador, lá na revista, e não ter qualquer problema no documento, porque ele está tentando rodar as macros e não consegue, porque esse documento com macros é vinculado à sua biblioteca. Opa! Errado aqui, a sua biblioteca Mendeley, tá bom? Então, só para vocês terem essa noção de que a gente tem que fazer a exportação nessas duas opções, tá bom? Com macros, Compatible with LibreOffice e sem macros, Without Mendeley Fields. E a última coisa que eu quero falar é o seguinte, se você tem uma das versões de Word que eu vou falar aqui agora, preste atenção, tá? Se você tem o Office 365, assim como eu tenho, se você tem o Word Online, ou o Word para iPad, ou o Word 2016 ou 2019, tá? Pode ser que você tenha uma dificuldadezinha para poder instalar o Mendeley Site-O-Matic, esse plugin que a gente veio usando agora, tá? Você tem essa versão? Tenta instalar o Mendeley Site-O-Matic. Se você não conseguir, é possível que aconteça, né, uma incompatibilidade, isso acontece para alguns usuários e para outros não. Mas se acontecer qualquer incompatibilidade, você vai ter que fazer a associação do editor de texto com o Mendeley Site, tá bom? Que é um outro plugin, um plugin alternativo disponível, então, para ter compatibilizado com essas versões do Word que eu falei. Ele faz a mesma coisa que o Mendeley Site-O-Matic, tá? Mas ele se liga direitinho a essas versões que eu falei. Para obter o Mendeley Site, você vai aqui no teu Mendeley Desktop, vai no menu Tools, menu Ferramentas, e vai clicar em Get Mendeley Site, tá bom? Clicando em Get Mendeley Site, ele vai abrir uma paginazinha no seu navegador, te levando lá para Microsoft App Source, e você vai obter o seu Mendeley Site sem maiores problemas, tá bom? Simples assim, então fica atento. O certo, se você tem uma dessas versões, é que você só tenha um dos plugins. Por que você tem os dois, Aline? Foi um pouco difícil associar esse Mendeley Site-O-Matic aqui, já que eu tenho o Office 365, mas eu consegui e preciso dele aqui para poder mostrar para vocês esse procedimento de inserção de citação e criação das referências, tá? Mas se você tem uma dessas versões, o certo é que você tenha somente um dos dois, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês. Deixa eu responder aqui algumas perguntas. Com certeza não vai dar para responder todas, temos 62 perguntas, mas estou aqui com boa vontade de tentar, quem sabe, responder todas. Vai que dá. Vamos lá. A Juliana me pergunta, uma vez que eu já iniciei um documento, por exemplo, referenciando de maneira manual, seria viável continuar o documento usando o Mendeley? Juliana, vou ser muito sincera com você. Pode dar problema, tá?
como você já inseriu de forma manual referências e citações, e as macros do Mendeley rodam o documento todo, pode ser que apareça um errinho quando você queira inserir uma citação pelo Mendeley dizendo o seguinte: citation or bibliography is placed wrongly in the index area. Traduzindo seria: a citação ou bibliografia está colocada de forma incorreta na área de indexação. O que eu recebo de e-mail dos usuários falando isso assim, muito e-mail. E isso exatamente acontece quando os usuários fazem... Tem alguns casos, tá? Mas principalmente quando os usuários... Uma parte utiliza um gestor, por exemplo, utiliza o plugin de um outro gestor e depois quero combinar com uma outra parte, inserindo citação e as referências pelo Mendeley, ou quando você faz uma parte, ele implica também quando você faz uma parte manualmente. Então, você vê aí, Juliana, se vale a pena você, desse ponto, apagar tudo que você já fez de inserção de citação e criação das referências e recomeçar com o Mendeley, ou se é melhor você seguir manualmente, tá? Mas já te digo que pode dar algum problema. Pode ser que não dê? Pode ser. Sorte sua, viu, Juliana? Mas se der, você já sabe que é ligado a essa incompatibilidade. Ele não gosta muito das macros rodando quando tem uma outra citação, uma referência inserida de forma manual, tá bom? Margarete me pergunta: Aline, eu já uso o Mendeley e outro dia coloquei um PDF na biblioteca e ele referenciou em uma língua do tipo árabe. Saberia dizer a razão disso? Eu ri, Margarete, porque esse é o exemplo que eu sempre uso. Todo mundo me fala isso, de um tal documento que bota, documentos que bota e aparece em árabe. Trouxe o título em árabe, né, Margarete? A pessoa lá no momento de inserção da citação, mentira, no momento de inserção dos metadados do documento, deixou ele em árabe, ou colocou em árabe, tá? E aí o que aconteceu? Vai puxar para sua citação, para sua referência ali no editor de texto em árabe. O que você tem que fazer é corrigir, tá, Margarete? Isso acontece mesmo, tá? Então, corrige os metadados, como eu ensinei corrigindo, clica no documento, vai na caixinha dos metadados, corrige para você não ter esse problema lá no editor de texto, tá bom? Frederico me pergunta: sincronizando o documento na minha biblioteca, caso depois eu fique offline, o PDF está no meu computador ou só online? Ele fica aqui no seu computador, tá bom? Justamente por aquele caminho que eu falei, que ele fica guardadinho ali no próprio Mendeley Desktop, na instalação do programa. Tem uma pastazinha ali de baixados, downloaded, né? E ele puxa para ali os documentos, tá bom, Frederico? Tem que estar logado no proxy da universidade para poder importar referência, mais o artigo pelo Web Importer? Rafael me pergunta. Então, se é um conteúdo de texto completo, sim, você vai ter que estar lá no proxy da universidade ou no CAF para você ter acesso àquele texto completo e aí sim ele trazer junto com a referência do documento o texto completo. Tá bom, Rafael? Se você estivesse tentando, né, na página de um documento, que é conteúdo assinado, você não está logado no CAF nem no proxy da universidade, ele vai puxar via Web Importer para você somente a referência do documento, tá bom? Para exportar referência de artigo, o procedimento é o mesmo da exportagem que você mostrou? Então, para você fazer a exportação de referência de documento, pode ser da mesma forma, tá? Você abre lá o documento e aí, aqui ó, vamos lá, mais fácil eu mostrar, né? Você abre o documento aqui, tá? Se você não tiver acesso ao texto completo, ele não vai puxar o PDF. Ou você pode também não utilizar, aí depende da plataforma. Aqui em Science Direct, no texto completo, você pode exportar e fazer o envio da referência via formato RIS, por exemplo, tá bom? E aí vai só a informação para compor, então, as referências na tua biblioteca, tá bom, Raquel? Consigo integrar as contas desktop e mobile, app, imagino que seja mobile, sincronizar? Sim, Frederico, a sincronização acontece, tá? Quando você está usando o Mendeley Web, você não precisa sincronizar, porque já está na internet, então ele já vai puxando para os demais. Mas a preocupação de sincronização, você tem que ter, de apertar o botão sincronizar no desktop. Eu sempre te indico isso, tá bom?
Todos podem ver meus PDFs salvos? Não, Gabriela, só você tem acesso à sua biblioteca, tá? As pessoas só podem ver os seus documentos que você compartilhar num grupo privado. E é só as pessoas que fizerem parte desse grupo, tá bom, Gabriela? Daniela me pergunta, existe limite de arquivos para ficar armazenado na versão online? 2 GB. É 2 GB para toda a biblioteca em qualquer versão, tá bom? Os documentos colocados dentro da versão desktop são sincronizados automaticamente com a versão web? Então, Letícia, automaticamente é um probleminha, viu, Letícia? Teoricamente deveria, tá? Mas eu nunca arrisco. Se eu fosse você, Letícia, seria chata assim como eu, Aline, sou. Sincroniza, tá? Para dar tudo certo, você não correr qualquer risco, tá bom? Isso é ser chato num sentido muito bom, viu, Letícia? Então, sincroniza. Renato me pergunta, ao importar um PDF da web, o arquivo fica salvo em uma pasta pré-selecionada. Eu consigo ler offline ou, nesse caso, preciso estar online para ler? Se você coloca o documento na biblioteca, Renato, e sincroniza, certificando que ele vai ficar salvo nesse caminho que eu já mencionei, dentro do próprio C, na instalação do Mendeley, você vai conseguir ler o texto completo no Mendeley Desktop, tá bom? Quando eu importo para o Mendeley determinado texto, ele arruma as referências, autor, título, nem sempre isso fica muito bom. Eu preciso corrigir? Então, quando ele manda aqui para a biblioteca, Renato, eu esqueço o nome das pessoas. Renato? Não, é Flávio. Eu tô ficando velha, eu confundo o nome das pessoas, eu erro. Mas enfim, quando você puxa, então, a informação, né, de referência do documento, ele vai trazer as informações conforme colocados no metadado, tá? E aí, o que vai acontecer? Se tiver alguma coisa errado, tá vinculado à colocação errada de metadados. E aí você vai precisar corrigir sim, tá bom? Se eu adicionar um PDF pelo tablet no Mendeley, depois ele irá sincronizar com a versão desktop? Sim. Aí, Sandro, ele sincroniza lá com o web e da próxima vez que você abrir o Mendeley Desktop ou quando você abrir e pedir para sincronizar, ele vai trazer para você o documento, tá bom? É possível ver referências repetidas de forma automática? Tem vezes que eu salvo o mesmo documento 2 vezes. E quando gera referência, ele duplica. Tem como evitar? Marcela, tem como você checar isso, tá? Se você vier aqui no Mendeley, na opção Tools, que é ferramentas, e depois clicar em Check for Duplicates, ele vai dar uma olhada na sua biblioteca. No meu caso, não tem nada duplicado. Mas se tivesse, ele iria te indicar. Olha, esse documento aqui, ó, tá duplicado. Aí você clicaria no documento, aqui onde abrem os metadados, né, vai ficar aparecendo um botãozinho chamado Merge, M-E-R-G-E. Você clica para unir os duplicados daquele documento, tá bom? Simples assim. Gostei da sua pergunta, Tulassi. Boa tarde, Aline. É possível editar o título do artigo no Mendeley como pôr em itálicos nomes científicos? Sim, facinho. O que você vai fazer? Para colocar em itálico, você vai vir aqui, tá? No título do documento, clica no documento e nos metadados você vai fazer o seguinte. Antes da palavra, você vai abrir esse sinalzinho de menor, vai botar o izinho e o sinalzinho de maior. E depois da palavra, você vai abrir, calma aí. Você vai abrir o sinalzinho de menor, barrinha, izinho e sinalzinho de maior. E aí, quando você sair aqui, lá nas referências, vai aparecer o developing em itálico, tá bom? Eu sei que vocês que precisam tem referências com muito nomes científicos precisam. Então, é só fazer isso, tá bom? Catarina me pergunta, percebi que quando você adiciona um artigo, aparece Type Journal Article. Quando adiciona o link da notícia, aparece o quê? Porque no final a forma de referência é diferente. Então, quando você coloca aqui, ó, uma página da web, ele aparece web page, tá? Nada te impede de mudar aqui nos metadados o tipo de documento. Geralmente vai certinho, mas se vier errado, você clica na notícia, tá? Ou na página da web e faz a mudança para qualquer tipo de documento que você tem aqui. Ah, ali, o documento que eu quero não tem, por exemplo, lei.
Aí você clica, eu indico clicar em Generic, tá bom? Vamos ver aqui mais. Existe um limite de itens que pode ser adicionado? 2 GB, Nairon, 2 GB, tá bom? Deixa eu ver mais aqui, mas vou responder mais 5 perguntinhas, tá, pessoal? Foram 29 já respondidas. Se eu não tiver o texto completo aberto no Science Direct, por exemplo, e pedir para o Web Importer pegar a referência, é possível? Sim, é possível pegar só a referência, tá bom? Muito fácil. Caso eu troque de equipamento ou reinstalar o Mendeley, todos os documentos estarão disponíveis? Ou caso acesse pelo celular? Sim, ele vai estar disponível lá pelo celular também, tá? E se você mudar de computador, o que você vai fazer? Você vai pedir, você vai instalar de novo o Mendeley, tá? E depois você vai fazer uma sincronização para que ele puxe a vinculação desse documento, então, por meio da nuvem, tá bom, Bruno? O Mendeley reconhece documentos duplicados? Então, Thaís, se você tiver o mesmo documento ABC no seu computador, tá? E tentar mandar 2 vezes a partir do computador, ele vai dizer, não, não vou deixar você mandar de novo, já tem esse documento. Mas se você manda o documento ABC por meio de, sei lá, você baixou no seu computador, tá? E aí, daqui a umas 2 semanas você encontra o mesmo documento ABC numa plataforma, você tenta mandar pelo importador. Ele vai mandar, porque esses documentos estão vindo de fontes diferentes. E aí vai gerar o duplicado, por isso que é sempre importante fazer aquele processo de tools, ferramentas e check for duplicates, tá bom? Rafaela me pergunta, Aline, eu utilizo 2 logins, o meu e do meu orientador. Eu consigo ficar logada nos dois para não ter que ficar entrando e saindo? Não, olha, Rafaela, eu nunca tive essa pergunta. Eu Aline, na minha experiência, acho que não, tá? Mas se eu fosse você, eu mandava um e-mail para um e-mail da equipe técnica, correio da equipe técnica, que é suporte, vou colocar no chat, tá? suporte@mendeley.com. E aí, eu acho bacana se você perguntar, Rafaela, eu não sei. Acho que não é possível, tá? A não ser que você logue no Mendeley Desktop numa conta e lá no Mendeley Web na outra. Acho que isso é possível, tá bom? E mais uma perguntinha aqui. É possível adicionar a extensão no Safari? Marina, eu não sei, tá? No Safari eu não sei, porque eu não tenho nenhum... Não uso o Safari, não tem nenhum dispositivo da Apple, então eu não sei. Mas acho bacana se você tentar. Algumas coisas eu descubro pelos usuários, tá? Que me disseram que no Edge, nesse Microsoft Edge, tem a compatibilidade do Web Importer. Mas no Safari eu não sei de verdade, tá bom? Pessoal, respondi a 34 perguntas. Ficou ainda 53 em abertos. Peço desculpas, mas sempre é muito difícil, principalmente quando eu estou sozinha, não tem ninguém da minha equipe me ajudando a responder perguntas em webinars maiores. Mas qualquer coisa que vocês precisarem, pode mandar as perguntas, não tem problema, tá? Manda as perguntas que eu não respondi lá para o meu e-mail, que com calma e tranquilidade eu vou respondendo vocês, tá bom? Pode mandar para o a.b.silva@elsevier.com, que vai ser um super prazer poder atender vocês, responder as perguntas de vocês, tá? E até compartilhar mais coisas, porque se eu for contar para vocês tudo que eu sei de Mendeley, a gente vai ficar mais uma semana aqui conversando, tá bom? Então, qualquer coisa que vocês precisarem, manda um e-mail para mim, que vai ser um super prazer poder te responder, te ajudar, e eu sempre respondo todo mundo, tá bom? Às vezes não naquele momento exato, mas eu sempre respondo. Fica atento que vocês vão receber o e-mail até o sábado, tá? Com as informações para baixar o certificado, para acessar a gravação, tá bom? Para vocês responderem um questionáriozinho meu, avaliando então a minha sessão, tá bom, pessoal? Muito, muito obrigada, sempre à disposição de vocês. Até a próxima e tchau, tchau!